Mãos geladas no volante, pernas incrivelmente pesadas no meio da tarde. A medicina moderna tem o péssimo hábito de descartar tudo isso como um simples envelhecimento vascular inevitável. Mas a ciência clínica mostra uma realidade muito mais alarmante e, ao mesmo tempo, cheia de esperança. O que costumamos chamar de declínio circulatório normal para adultos acima de 45 anos é, na verdade, uma falha bioquímica super específica e, o mais importante, totalmente corrigível. Não é um destino cravado em pedra, certo? Estamos falando de um sistema que, de repente, ficou sem as ferramentas para trabalhar. Vamos mergulhar fundo nessa investigação agora? Para entender essa falha estrutural, a gente precisa fazer uma pergunta essencial. Por que será que aquelas intervenções padrão, que funcionavam tão bem lá na juventude, de repente e de forma super silenciosa, simplesmente param de funcionar quando o corpo passa da marca dos 45 anos? Não é um declínio gradual, não, é literalmente um colapso sistêmico de conversões químicas acontecendo bem debaixo da superfície. Os tratamentos acabam sendo processados pelo corpo como se fossem, sei lá, água da torneira. E aí entram os sintomas clássicos, extremidades frias, uma dormência que não passa de jeito nenhum, aquela fadiga periférica profunda. Muita gente acha que isso é só o corpo envelhecendo e pronto. Mas, sob uma lente clínica rigorosa, esses são sinais de alerta puramente críticos. É como se fosse o painel de instrumentos do próprio corpo, piscando em vermelho, avisando que a infraestrutura responsável por levar oxigênio e nutrientes vitais está colapsando silenciosamente. Não é apenas envelhecimento, é pura privação celular. Parte 1. O falso declínio circulatório e a falha invisível da intervenção primária. Avançando para a parte 2. Otimizando a conversão química, o colapso do ácido estomacal. Vamos analisar a intervenção primária mais famosa de todas, o suco de beterraba. Um vasodilatador potente, super popular, só que alterações biológicas ocultas cortam a eficácia dele literalmente pela metade quando passamos dos 45 anos. A ferramenta não perdeu a força, é o corpo que perdeu a capacidade de usar essa ferramenta. A grande mágica da beterraba está em converter nitritos em óxido nítrico ativo, que é exatamente a molécula que alarga as paredes das artérias. Só que essa química toda exige um ambiente estomacal superácido, e é aí que acontece o colapso. Com o passar do tempo, a nossa produção de ácido estomacal despenca. E despenca feio, viu? Uma queda severa na casa de 30% a 40%. Sem essa acidez adequada, o processo esfria. Uma enorme parte dos nitritos simplesmente nunca vira óxido nítrico. Ou seja, o sistema de conversão trava antes mesmo do fluxo sanguíneo ter a chance de melhorar. Mas olha que fantástico! Dá para consertar isso quase imediatamente. Adicionando suco de limão fresco, que é riquíssimo em ácido cítrico e vitamina C, aquele ambiente ácido ideal é restaurado. É um protocolo de 2 etapas bem cirúrgicas. Primeiro, adiciona-se o suco de limão. Segundo, aguarda-se 60 segundinhos antes de ingerir. Os dados clínicos mostram que essa intervenção absurdamente simples gera um aumento de 33% nos subprodutos de óxido nítrico mensuráveis no sangue. A gente literalmente religa a máquina de conversão. O que nos leva à parte 3, aprimorando a capacidade endotelial, removendo o freio vascular biológico. Vamos imaginar os nossos vasos sanguíneos como uma verdadeira fábrica biológica, onde um freio de emergência foi acionado. Não importa o quanto de matéria-prima a gente mande para dentro através da dieta, se o freio está puxado, a produção não acontece. E o grande vilão dessa história atende pelo nome de ADMA. A dimetilarginina assimétrica atua basicamente como um freio biológico direto na produção de óxido nítrico. E o detalhe mais assustador: após a meia-idade, os níveis de ADM saltam em espantosos 25%. Isso cria um bloqueio silencioso contra qualquer chance de uma circulação saudável. Independentemente do quão rigorosa seja a dieta, a ADM mantém os vasos estrangulados. Agora, a chave bioquímica para destravar esse freio é quase inacreditável de tão acessível: alho cru esmagado. No exato momento em que o alho é esmagado, ele libera um composto chamado alicina. E a alicina vai lá e inibe a edema na hora. Quando os cientistas compararam pacientes com alta atividade de edema com aqueles que usaram a intervenção com alicina junto com nitratos, a ciência documentou uma melhora impressionante de 28% na flexibilidade das artérias. O alho literalmente solta as amarras biológicas. Mas tem um detalhe: soltar o freio não resolve tudo se a fábrica em si já estiver envelhecendo. As células endoteliais adultas passam por uma perda pesada de aproximadamente 35% na atividade da enzima óxido nítrico sintase. A nossa capacidade interna de produção simplesmente desmorona. A gente precisa de um upgrade urgente nesse maquinário celular. E é aqui que entra uma solução brilhante:
Cacau em pó cru e não alcalinizado. Os flavonóis presentes no cacau funcionam como uma verdadeira atualização de fábrica para o sistema vascular, trazendo de volta aquela atividade enzimática que tinha sido perdida. E quando a gente combina isso com os nitratos da beterraba, não ocorre apenas uma adição isolada de benefícios, é uma resposta sinérgica massiva de 58% na produção de óxido nítrico. Pronto, consertamos as máquinas. Avançando para a parte 4, dinâmica e viscosidade sanguínea. A ameaça da agregação plaquetária. Bom, até agora a gente só focou em alargar os encanamentos, as artérias, certo? Mas e o fluido que corre lá dentro? A gente precisa fazer uma transição crítica das paredes arteriais para a dinâmica física do próprio fluxo sanguíneo. Bem-vindos ao mundo da hemorreologia, a ciência clínica que estuda a viscosidade do sangue. Conforme envelhecemos, a viscosidade do sangue aumenta em cerca de 18%. Os glóbulos vermelhos ficam mais rígidos, com muita dificuldade de se espremer através daqueles capilares minúsculos que alimentam as extremidades do corpo. É um impacto gigantesco, mas que frequentemente é deixado de lado. Para colocar isso em perspectiva, a diferença é vital. Aos 25 anos, o sangue corre nesses canais estreitos fluidamente, como se fosse água. Passou dos 45, ele começa a engrossar e se move mais como um xarope levemente espesso. E essa é uma ameaça terrível e silenciosa, porque até mesmo um aumento microscópico na espessura do sangue já causa uma redução dramática e perigosa no fluxo periférico. Se o sangue for muito espesso, ter artérias largas não resolve o problema sozinho. E a intervenção farmacológica exata para afinar esse fluido e devolver a viscosidade da juventude é o gengibre fresco. O gengibre ataca o problema direto na fonte, inibindo a síntese que causa a agregação das plaquetas, reduzindo esse agrupamento em 23%. Então, enquanto a beterraba dilata os canais, o gengibre garante que o líquido passando por eles seja fino e ágil. É uma sinergia periférica absoluta. Chegamos à parte 5. Integridade estrutural das artérias, neutralizando o agente corrosivo. Todo esse nosso trabalho de reconstrução até aqui parte da suposição de que as paredes dos vasos sanguíneos estão saudáveis. Mas e se elas estiverem sob ataque constante? Esse agressor tem nome: homocisteína. É um aminoácido que vai se acumulando no sangue com o avanço da idade. Ele age literalmente como um agente corrosivo no revestimento interno das artérias, desencadeando uma inflamação microscópica, formando placas e destruindo por completo a flexibilidade que o óxido nítrico precisa para funcionar. É um fator de risco severo e independente para a doença arterial periférica. E o pior, quase ninguém recebe esse alerta nas consultas de rotina. A grande sacada clínica muitas vezes acaba indo parar no lixo da cozinha, as folhas da beterraba. Elas contêm betaína, que é simplesmente o redutor dietético mais potente de homocisteína. Quando a gente adiciona a betaína ao protocolo de nitratos, o resultado é um salto espetacular de 47% na função endotelial em comparação com o uso apenas de nitratos. A betaína neutraliza aquele ácido corrosivo, deixando para trás uma superfície arterial estruturalmente intacta e totalmente livre de inflamações para trabalhar. Só que tem um porém. A nossa fábrica biológica aprimorada, com os encanamentos limpos e os freios liberados, ainda precisa de matéria-prima. Existe um declínio natural de 20% na capacidade celular de reciclar a L-arginina, que é a fundação molecular primária para a função vascular. E o sistema não consegue produzir o que não tem. Então, a suplementação clínica direta de 3 a 5 gramas diárias de L-arginina em pó se torna estritamente necessária para fornecer essa base material de forma contínua. E, finalmente, a parte 6, o protocolo clínico preventivo, a sincronização dos 6 mecanismos. Nossa investigação clínica passou por 6 caminhos biológicos totalmente separados, mas altamente interconectados. Para transformarmos esse conhecimento em ação, precisamos unir esses 6 mecanismos isolados num protocolo preventivo formidável e sincronizado. Observando este quadro clínico, que é o ponto alto de tudo, a gente restaura o ambiente ácido com o limão, remove a trava da ADM com a lisina do alho, aprimora a produção endotelial com o cacau, afina a viscosidade sanguínea com o gengibre, repara o revestimento celular com a betaína das folhas e ainda fornece o substrato essencial com a L-arginina. São 6 mecanismos biológicos que não se sobrepõem, todos abordados de forma simultânea. E a forma de executar dita totalmente os resultados. A gente não está falando de um smoothie matinal ou casual. Isso aqui é um protocolo temporal rigoroso. A mistura tem que ser consumida com o estômago vazio e a janela de espera de 90 minutos é inegociável. Sabe por quê? Esse intervalo alinha milimetricamente o pico do suporte vasodilatador com as demandas mecânicas de circulação do corpo humano durante a atividade física.
É preciso deixar uma coisa muito clara, de forma clínica e inegável. O declínio vascular não é uma sentença definitiva. A circulação em adultos maduros não está permanentemente danificada. Na verdade, ela está esgotada de nutrientes cruciais, subsuportada do ponto de vista enzimático e estritamente limitada em substratos celulares essenciais. Então, o declínio vascular é uma escolha de suporte bioquímico e não um destino imutável ditado apenas pelo calendário. E isso nos traz a encruzilhada final. Com as ferramentas clínicas corretas, dados irrefutáveis e os mecanismos de reparo abertos e bem compreendidos, a trajetória da saúde vascular depende inteiramente das próximas decisões. A grande questão é: o declínio circulatório vai continuar sendo passivamente aceito como um destino inevitável, ou ele vai ser confrontado, desconstruído e tratado a partir de hoje com a exata precisão bioquímica necessária? O corpo humano está só aguardando a intervenção certa. A escolha de agir no momento mais crítico é agora. Muito obrigado por acompanhar essa nossa investigação clínica. Até a próxima exploração.